Ontem eu fui uma festa de aniversário, eu tava conversando com uma moça lá. E ela me perguntou assim, essa moça, inclusive, só pra contextualizar, ela me conheceu quando eu ainda era muito fodida, quando eu morava na kitnet e tudo mais, enfim. E ela meio que acabou acompanhando, porque a gente se conheceu nessa mesma festa de aniversário dessa mesma pessoa, e a gente se vê uma vez por ano desde então, nessa festa de aniversário. E ela acompanhou essa minha trajetória de sucesso, e ontem ela me perguntou assim, o pessoal que trabalha com digital, ela acompanha também outras pessoas que trabalham com a internet. E ela me perguntou assim, uma vez que tu acerta na internet, é uma coisa que, tipo, só sobe. É uma coisa, tipo, você não tem altos e baixos. No sentido financeiro, ela quis dizer, tipo assim, você começa a vender todo dia e cada vez mais, e as coisas ficam cada vez melhor, e enfim. E essa pergunta dela me fez refletir que a visão que a maior parte das pessoas que trabalham na internet passam para as outras pessoas é de uma vida perfeita. E de fato, eu não tô aqui para reclamar do digital. Pô, você trabalha em casa, agora é sexta-feira, 5 horas da tarde, tô em casa, não saí o dia todo, acordei tarde, enfim, é uma vida dos sonhos de muitas pessoas. Que sai de praticamente todo mundo que mora aqui no Brasil, pelo menos porque aqui é um país que a mão de obra não é valorizada, né? Então você sai de casa, trabalha pro teu chefe, ganha pouco, enfim. Mas essa visão que as pessoas que trabalham na internet passam para as pessoas que não trabalham na internet é uma visão um tanto quanto ilusória, sabe? Porque o digital, ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto como um negócio. E negócios têm falhas. Negócios tem dias que você vai fazer muita grana e tem dias que você vai ficar no negativo. Isso não tem como falar, não, a minha vida só foi pra cima desde que eu comecei na internet. Claro que assim, eu comecei a fazer muita grana pelo digital, eu comecei a investir muita grana, então hoje em dia, quando eu tenho um dia negativo, eu não fico pobre do nada. Por quê? Porque eu tenho muita grana investida. Então, se eu tenho um dia negativo, eu tenho caixa suficiente, eu tenho capital de giro pra segurar esse dia ruim e pra no dia seguinte, ou sei lá, no outro dia, enfim, já ter um dia positivo que supre aquele dia que foi ruim. Mas não significa que ao longo da sua trajetória no digital, você não vai ter percalços, você não vai ter altos, não vai ter... Quer dizer, altos você vai ter, você não vai ter baixas. Conheço pessoas que fizeram milhões, perderam esses milhões, faliram, e depois fizeram milhões de novo. Por quê? Porque uma vez que você tem conhecimento, independente da área da vida, se você tem conhecimento, você consegue ir pro zero e voltar pra cima de novo. E no digital, claro, diferente do ramo físico, que é uma coisa que você demora mais para desbloquear, que você precisa de um capital de giro, por exemplo, eu quero abrir uma empresa física, eu vou ter que alugar um espaço, ou se eu já tenho esse espaço, enfim, eu vou ter que gastar com mão de obra para arrumar aquele lugar, eu vou ter que, enfim, eu vou ter custos. E talvez eu vá demorar até ter lucro. Mas o digital é uma coisa que você consegue começar do zero, com custo nenhum. O único custo, entre aspas, que você tem vai ser o da mensalidade da sua internet, que provavelmente você já paga, né? Você precisou de um celular ou de um computador, você consegue começar do zero. Eu comecei do zero, eu não tinha dinheiro nenhum. Na época que eu comecei, então, era aquele famoso... se eu não conseguir nada, eu também não tô perdendo nada. Porque quando não se tem nada, não se perde nada. Literalmente assim. Mas é óbvio que existem dias ruins. É óbvio que existem dias, sei lá, que tipo a minha cabeça tá extremamente sobrecarregada e que eu fico cega ou tomada pelo medo. O medo, ele continua existindo. E uma coisa que eu não sabia, mas que eu descobri depois que eu fiz muita grana, é que quanto mais grana você tem, mais você gasta. E quanto mais você tem, mais você gasta, mais você quer gastar, então mais você quer ter, e isso vira um looping. Então, sim, em teoria, você acaba, de certa forma, virando escravo do dinheiro, só que eu não enxergo isso como algo ruim, porque, por exemplo, para mim, um CLT, além de ele ser escravo do dinheiro, ele é escravo da própria vida. Em que sentido? Cara, você não é livre na sua vida. Você é mandado por alguém na sua vida. A vida é sua, mas você é obrigado a acordar todo dia, 7, 8 da manhã. Você é obrigado a bater ponto lá no seu trabalho. Você é obrigado a ter ali o teu pequeno horário de almoço e depois a voltar pro teu trabalho. Você é obrigado a resolver pepino do trabalho. Você é obrigado a ter aquela rotina. Então você basicamente você recebe por isso, claro, mas você é escravo do dinheiro de você mesmo. Porque você tá ali porque precisa de grana. Claro, existe o trabalhar por amor? Existe. Mas o trabalhar por amor, ele só é 100% válido se fosse o caso de um voluntariado. Se você não tá recebendo dinheiro nenhum pro trabalho que você tá fazendo. Aí realmente, eu faço porque eu amo, eu não tô recebendo dinheiro, não tô recebendo nada em troca. Então realmente você ama 100% aquilo. Mas é inegável que mesmo que você goste muito do seu trabalho, vai ter um dia que você não vai querer acordar e ir pro seu trabalho.
Vai ter um dia, talvez, que, sei lá, vai estar chovendo, o trânsito vai estar uma... E você simplesmente não quer. E você não é livre pra não ir. Você até pode, sei lá, inventar uma história, mas aí talvez você vai ter que ir no médico pra pegar um atestado pra faltar, e aí no fim você perde tempo no médico e... Então, eu acho que se for colocar em pauta essa corrida desenfreada por dinheiro, no sentido de quem trabalha no mercado digital, de querer sempre fazer mais, é ainda muito melhor do que você correr atrás do dinheiro sendo escravo da sua própria vida e da sua própria rotina. Por exemplo, como eu falei pra vocês, tem dias em que eu me comparo, tem dias que eu me sinto mal, tem dias que eu fico pensando, poderia ter mais, enfim. Mas nesses dias eu tô na minha casa. Eu sou livre pra levantar, ir até ali no meu escritório, no meu notebook e inventar uma nova fonte de renda, procurar por uma nova fonte de renda, estudar uma nova coisa. Enfim, eu tenho o tempo livre pra fazer isso, pra fazer mais grana. Então, se o teu problema é, eu preciso fazer mais dinheiro, mas você já trabalha com a internet e já tem dinheiro, se torna muito mais fácil de resolver esse problema, porque você consegue fazer dinheiro de várias outras formas, afinal você tem o conhecimento. E tendo o conhecimento, acertando uma oferta, você consegue acertar várias outras, isso é inegável. A galera que vive de aparência no digital sempre vai postar resultado positivo. Na internet, na real, em geral, não só quem trabalha com a internet, mas qualquer pessoa que posta nas redes sociais, você raramente vai ver uma vida triste. Você vai sempre achar que a vida da pessoa é incrível. Se você vai lá, abre os stories, fulano tá viajando, fulano tá em sei lá o quê, fulano tá feliz, fulano tá numa festa. Ninguém posta dia ruim, ninguém posta momento ruim, como também raramente alguém vai postar um dia que não teve lucro. Mas sim, esses dias eles existem. Então, pra você que talvez já esteja no digital e tá sentindo talvez um bom, porque em algum dia você não vendeu e aquele influencer digital que você acompanha tá vendendo todo dia e aí você acha que é você que tá fazendo algo de errado, não se engane. Provavelmente aquele cara que você acompanha também tem dias ruins, mas ele não vai mostrar. Ele não vai postar. E é isso. A reflexão na real é essa. Eu tangenciei bastante o assunto, eu falei de outras coisas, mas foi com base naquilo que eu ouvi ontem. Eu fiquei pensando hoje sobre, eu acho que era um tópico interessante para falar para vocês. Nem tudo são flores, mas ainda assim trabalhar com digital é muito melhor do que você trabalhar para outra pessoa. Ou, sei lá, até mesmo ter a tua própria empresa, só que no sentido de que você é microempresário e você é escravo do teu trabalho. Tem muita gente que é escravo de si mesmo no trabalho também, quando a empresa é sua. Pessoas que, sei lá, tem empresa, por exemplo, tem um pequeno restaurante onde você ainda é o chefe, você não delegou essa função, então você tem que passar de domingo a domingo, provavelmente nesse teu lugar, fazendo comida e resolvendo pepino e fazendo... Enfim, acaba que tu não é livre pra viajar a hora que tu quer, tu pode talvez fazer um bom dinheiro, mas de que adianta fazer muito dinheiro e não ter liberdade? É a mesma coisa que você não ter dinheiro. Você vive uma vida do mesmo jeito. Ter muito dinheiro na conta e não poder, amanhã eu quero fazer uma viagem. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Enfim, era pra apontar no vídeo algumas partes ruins do digital, mas acaba que é tanta parte boa que a parte ruim de ter um dia ou outro que não é tão bom nem chega perto das vantagens que esse modelo de negócio oferece. E é isso, fazia tempo que eu não postava nada aqui no YouTube. Esse vídeo foi mais um vídeo reflexivo, um monólogo. Mas se você gostou do que eu falei aqui, se você achou legal, se de certa forma isso te ajudou, comenta, curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal para eu trazer mais conteúdos, não só assim, mas conteúdos também como os outros que eu tenho aqui de desafio e tudo mais. Assiste meus outros vídeos, nem todos eles são sem graça igual esse. E se você quiser aprender a vender em dólar pela internet, aprender realmente a adquirir conhecimento, tá? Pra fazer grana. Não tô te fazendo uma promessa ilusória de que tu vai ficar rico do dia pra noite. Mas é muito possível que tu fique muito rico se tu acertar uma oferta em dólar, assim como aconteceu comigo. É só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí. Mas também, se você não quiser, você não é obrigado a comprar nada meu. Mas se inscreve no meu canal pra acompanhar mais conteúdos. Tamo junto e até a próxima.